já ouvi aqui nessas primeiras apresentações a defesa da necessidade de uma política, desenvolvimento de uma política de desenvolvimento regional. Eu nunca vi isso no Brasil. Eu, enfim, não sou uma pessoa muito nova, mas sou de um estado pobre do Nordeste, que também, nos últimos anos, usou e abusou da concessão de incentivos fiscais, Pernambuco. Até ia reclamar do Bernardo, dizer o seguinte, está faltando um secretário de Fazenda de Pernambuco, mas se bem que Goiás está aqui representando como estado de ponta na concessão de incentivos fiscais, essa política de desenvolvimento regional é um negócio que é complicado no Brasil, porque o Brasil é um país concentrado. Os presidentes saem de onde? Daqui. Até os acidentais, né? E os não acidentais também, os nordestinos. Lula, pernambucano, dizem que fez muita coisa para Pernambuco, né? Bom, então eu queria até lançar essa provocação, aproveitar que daqui a pouco o Guarda vai falar também. O Elcio representa o estado mais rico do país. E, de fato, citasse alguns projetos, sem mencionar o mérito deles, sem discutir o mérito deles, mas transposição do São Francisco e Transnordestina são projetos do final do século XIX. Foram retomados esses dois projetos, pelo menos no discurso pelo então presidente Collor e depois pelo presidente Lula. E olha aí, nós temos transposição do São Francisco e temos a Transnordestina. Claro, alguém que vai dizer, mas são dois projetos sem mérito algum. Pode ser, mas o fato é, em tese, seriam projetos de desenvolvimento regional. Essa decisão centralizada sobre o que é melhor para o Nordeste, para o Norte do país, para o Sul, para o Sudeste, isso não acontece, porque em Brasília, como em qualquer lugar do mundo, o que vale é o poder, ou a expectativa de poder. Então, eu acho, sempre que eu vejo, não, vamos ter que adotar uma política de desenvolvimento regional para compensar os estados que vão perder com a guerra fiscal. E a Ana Carla deu aqui de maneira muito direta, já no início da sua apresentação, é o seguinte: a guerra fiscal, ela favoreceu, sim, o estado de Goiás, que era o estado isolado lá no centro do país, enfim, aproveitou também, né, o momento de crescimento da economia brasileira para atrair investimento e fez isso da maneira como podia, né? Bom, eu vou passar a palavra para o Elcio. 20 minutos. Bom dia. Primeiro, agradecer ao Bernardo pelo convite. Cumprimentar aqui o Pardo, o Cristiano. E, Ana, muito obrigado, que você me deu um alívio hoje, mas um alívio. Porque, eu estou há 2 meses na Secretaria da Fazenda, né? E você, que certamente é muito mais inteligente do que eu, está dizendo que em 2 anos tem a tranquilidade, que não conseguiu entender a complexidade toda. Não, tudo bem, eu estou tentando. O mundo dá voltas, né? Quando o Bernardo e eu éramos moleques e a gente fazia estágio no SEBRAP, no grupo de conjuntura, eu que estudava finanças públicas e ele estudava macro. E, Fernando, nós nos vimos lá. Você certamente não se lembra, porque era um bagrinho lá, estagiário, mas eu me lembro. E estudei muitos dos seus textos. E estou trazendo isso tudo à tona porque, assim como a inflação alta, esse problema das distorções da ineficiência do ICMS é uma coisa também agora de décadas, né? E não se resolve, não é porque não existem alternativas técnicas. Ao longo das últimas décadas, vários países do mundo acabaram, e existe um modelo de IVA mais ou menos padrão, né, considerado como sendo aquilo que seria a boa prática, né? Então, se a gente não consegue adotar, deve ter algum problema mais sério do que simplesmente falta de conhecimento técnico, né? Mas eu acho que as coisas mudaram e tem algumas coisas que são condições favoráveis a gente ter alguma esperança, né?
houve já uma descentralização do gasto e das obrigações, da responsabilidade pelo gasto no Pacto Federativo ao longo das últimas décadas, muito impulsionado pela Constituição de 88. Isso já aconteceu, né? Parte da crise fiscal está certamente relacionada a isso, não como a Ana falou, a concessão dos benefícios, né? Por outro lado, assim, estão aqui vários representantes de grandes empresas e que hoje têm escala nacional, né? Um exercício que aconteceu comigo nos anos 90, não, começo dos anos 2000, eu estava na McKinsey e fiz um projeto em que eu tive que visitar quase todas as capitais do Nordeste. E mesmo naquela época, para minha surpresa, eu percebi que se alguém me soltasse num shopping, em qualquer uma das capitais, de olhos vendados, né, fizesse o transporte, tirasse a venda ali na hora, eu ia ter dificuldade de saber onde é que eu estava, porque eram todas franquias, as marcas eram as mesmas, você entrava na loja. Tudo bem que se você vai ao mercado municipal, dá para saber em que capital do Nordeste você está, mas no shopping não, né? Então, essa integração que aconteceu do ponto de vista econômico e o crescimento e expansão dos conglomerados econômicos é uma força muito grande no sentido de alguma harmonização, unificação, né? Disso a gente ouviu vários pleitos nessa direção já aqui, né? A própria abertura da economia, porque quando você tinha uma economia mais fechada, a disputa entre regiões, né, é uma coisa muito mais relevante do ponto de vista da criação de oportunidades de emprego do que a disputa do país como um todo versus, né, outras economias em outros lugares, né? E para o país como um todo ser competitivo, essa harmonização e uniformização tributária, não só do ICMS, mas principalmente do ICMS, é fundamental, porque senão a gente vai continuar com os desincentivos à exportação que a gente tem no sistema atual, né? E não só para a venda e o comércio, mas, como também já apontaram, muito importante do ponto de vista do investimento, da atração do investimento, né? E na hora que alguma empresa vai fazer a decisão de montar uma planta nova, ela olha certamente os benefícios, mas se é racional o processo de decisão de investimento, ela procura entender a vantagem comparativa que existe estrutural, né, entre um país e outro. E ter ou não ter um sistema tributário minimamente racional faz parte desta avaliação de vantagem comparativa de um país versus outro país, né? Eu acho que uma outra condição favorável que não foi mencionada aqui ainda, mas que vale a pena ser mencionado, é que, além de ser um problema enorme do ponto de vista de perda de arrecadação, desincentivo ao investimento privado, concorrência distorcida e desleal entre empresas que têm o benefício e não têm o benefício, do ponto de vista interno do Estado, dos Estados e da estrutura de Estado, também cria, e não estou falando só de burocracia, né? Essa dificuldade que um secretário, uma secretária da Fazenda tem de entender aquilo que é a sua principal ferramenta de política econômica, uma das principais no nível estadual, é um enorme problema de condução de política pública, de política econômica, né? E como é tão complexo, tão fragmentado, uma das minhas surpresas foi chegar na Secretaria da Fazenda e eu não ter dificuldade de ter uma visão do portfólio de benefícios que já é dado pelo Estado, né, versus o portfólio de benefícios que acontece em outros estados. Que, tudo bem, competição é bom, é saudável, não estou falando que não deva ter, né? Mas essa opacidade faz com que você trate dos benefícios de maneira totalmente reativa, dependendo de qual está com data para acabar ou de qual é o interesse econômico, o interesse que consegue vir e pleitear de maneira mais ruidosa, né, que aquele benefício tem que ser concedido ou estendido ou ampliado ou não seja reduzido, porque a discussão no contexto atual é basicamente todo mundo revendo para acabar com os benefícios, né?
Mas essa opacidade é perversa para dentro do Estado, ela corrói o Estado e o funcionamento nesse nível mais técnico, para não falar do risco que isso cria do ponto de vista de gestão do dia a dia, da máquina tributária, porque, afinal de contas, e deixa eu deixar absolutamente claro, a maior parte dos fiscais são profissionais, servidores públicos, excelentes pessoas, mas o mundo não é feito só de anjos. E quando você tem regras muito complexas, muito difíceis, você acaba criando o risco de serem feitas exceções pouco republicanas às regras, ou criadas algumas vantagens e benefícios que não são exatamente os que a gente gostaria de ver sendo feitos, né? Então, acho que a simplificação e a criação de transparência seria muito bom também do ponto de vista da gestão, né, do Estado e do sistema de arrecadação do Estado, né, por dentro, né, não só fora todas as vantagens externas que já foram repisadas aqui bastante. Essa discussão do estádio de futebol, né, a continuação da analogia, né, no caso da inflação alta, é interessante, eu acho relevante para a nossa discussão aqui, né, porque coloca em questão a forma da transição, né, e no caso da inflação alta, a discussão, e isso é importante também, entre os economistas, entre os juristas, entre os cientistas políticos e entre os políticos, criou o consenso de que a gente teria que fazer uma transição orquestrada e relativamente rápida, né? Porque teria que ir alguém lá no centro do campo e falar para todo mundo, e todo mundo teria que estar disposto a fazer isso. Senta. Né? E essa transição de inflação alta para inflação baixa foi um movimento coordenado. A gente fez tantas tentativas anteriores em que, meio à força, congela os preços, fiscais do Sarney e tal, a gente tentou fazer todo mundo sentar e não funcionou, né? Mas, num dado momento, tudo bem, teve um período de transição em que a gente ficou com índice moeda e tal, mas foi rápido, né? E o Estado, o governo, foi ao centro do campo e falou, senta, e todo mundo sentou. Né? E a gente saiu de uma situação que era ruim para todo mundo para uma situação melhor. Uma das virtudes do que está sendo discutido aqui é que são todas, ou pelo menos uma aparente virtude que a gente está falando, é que são todas propostas gradualistas, né? Mas eu tenho dúvida, por causa desse problema de coordenação coletiva que a gente está enfrentando, que está todo mundo em cima do banquinho, né? Mas segurem isso um pouquinho, deixa eu volto a isso um pouquinho mais para frente, tá? Como existe a boa prática de um modelo de IVA razoavelmente consolidado em vários outros países, não é o caso de a gente ficar inventando jabuticaba nova, né? Assim como o ICM, lá atrás, em 66, foi uma inovação importante e a adoção do que viria a ser, virar esta boa prática do IVA internacional, totalmente a favor de que a gente faça transição para esse modelo novo, e acho que ninguém aqui nessa sala, aqui, certamente a maior parte entende muito mais do que eu, diz a mesma coisa, acho que é razoável não fazermos nova jabuticaba. Bernardo, uma coisa que você menciona, que eu acho que talvez seja, de fato, um elemento importante, que é, se eu entendi bem, no fundo, quando você está falando de uma arrecadação centralizada, né, a gente continuaria arrecadando na origem, mas distribuindo pelo critério de destino, né, ou pelo critério de consumo. E eu, assim, quando o ICM foi criado, recuperei um pouco dos textos da discussão, não se fazia a tributação pelo destino, ainda que fosse uma alternativa naquela época, porque o problema de fiscalização é quase que insolúvel, né? Porque fica totalmente fragmentado. Quando você está arrecadando na produção, são poucos agentes produtores, eles são mais formalizados, você consegue fazer o controle. Talvez agora, com nota fiscal eletrônica, mais um elemento a favor desta transição, a gente consiga fazer pelo destino, mas
não sei, porque o nível de informalidade que você tem na ponta do destino faz com que eu acho que esse problema não desapareceu. Né? Mas eu quero voltar a esse problema da transição, né? Porque, no fundo, esse seminário é sobre isso, e essa discussão do papel dos benefícios fiscais no processo de desenvolvimento regional. Né? Certamente não é um problema que nós vamos resolver, mesmo que a gente tenha turbulências e o Supremo forçando de alguma forma, no contexto atual. É um governo que tem pouco horizonte de tempo, e o fato da gente estar tendo essa discussão neste nível aqui me parece ser um bom indício de que já amadureceu muito, mas não está maduro o suficiente. Né? Então, acho que o melhor que a gente pode esperar é que a gente use bem esses 2 anos, né, até a próxima eleição presidencial, para eventualmente chegar numa proposta que tenha sido mais... Continue tendo debate com o setor privado, com a academia, com os diferentes estados, para, quem sabe, em 2018 a gente chegar com uma proposta mais madura que possa ser considerada aí no contexto de um novo presidente eleito. O que não... Tudo bem, a gente já está há décadas assim, né? É ruim, mas... E também deixou de ser premente, como a própria Ana explicou. Mas não deixou de ser importante. Tá? Mas esses 2 anos casam, e eu acho que é outro fator positivo, casam com o momento em que a gente, de fato e finalmente, como sociedade, está fazendo a discussão do papel do Estado. Tá? Este é que é o problema. Porque quando vem um economista falando que é bom o imposto ser uma alíquota única, é bom ele ser cobrado essencialmente no destino, é bom ele ser transparente e ser por fora, não por dentro, para as pessoas saberem exatamente qual é a carga tributária daquele imposto. É bom ele ter neutralidade, ou seja, não distorcer a alocação natural dos recursos e dos investimentos, dadas as vantagens comparativas estruturais dos diferentes estados e regiões. Isso tudo é uma visão que tende a ser também mais centralizada do ponto de vista da política tributária, né? E que esvazia o poder dos estados no uso da política tributária como mecanismo de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento regional. Né? Se em 66, na criação do ICM, 66, né? 65, bom, no meio de um regime militar, desenhado em 63 para aquela comissão que foi criada, certo? Mas que não seria implantada. Teve que ter... Assim, a reforma dos anos 65, 66 até 68 do sistema tributário foi feita em regime militar. Né? E teve que ser, provavelmente. Se naquela época não se deixou a decisão sobre o ICM na União, mas se delegou e se deixou... Na verdade, não é que não se centralizou um monte de coisa naquela época. Foi criar a Telebrás, a Eletrobras. A União ficou muito mais forte e centralizou muito. Mas naquela época, o ICM, que na sua origem já era um tributo, o precursor do ICM, que, se não me engano... Isso. Era um tributo também de gestão estadual. Naquela época, isso não foi centralizado. Eu acho que não é razoável imaginar que isso possa acontecer de novo num contexto democrático. E acho muito difícil que os estados fiquem completamente sem algum mecanismo de promoção do desenvolvimento regional. Não sei se vai ser um fundo federal, porque essa também é uma visão meio economicista. Eu posso falar porque eu sou economista, né? Mas porque, se for um fundo, né, aí nós vamos ter uma discussão aberta em cima da mesa da alocação desses recursos, e vai ser uma discussão orçamentária. Né? Infelizmente, eu acho que a solução possível vai
ter que ter uma certa opacidade. Porque no processo de competição e de diferença de visão sobre o que é o papel do Estado na promoção do desenvolvimento, porque uma visão mais, vamos usar a palavra, mais liberal, né? Você fala, não, o Estado adota um conjunto de políticas horizontais e neutras e os arranjos econômicos se consolidam dadas as vantagens comparativas e estruturais. Tá? E o político eleito governador num dado estado fala, eu não estou fazendo nada para promover emprego, investimento no meu estado. Como é que o cara se sustenta? Tá? Vai ter que ter ferramenta. E eu acho que vai ter que ter ferramenta meio opaca mesmo. Não estou defendendo que a gente continue do jeito que está, mas eu acho que na transição nós vamos ter que envolver mais políticos nessa discussão, mais cientistas políticos. Acho ótimo que aqui já está um bom mix de economistas e advogados, mas eu acho que tem que ampliar mesmo, porque a transição vai envolver essa discussão sobre... Porque não vai deixar de existir no Brasil gente achando que o Estado tem que ter um papel muito mais ativo e gente achando que ele tem que ter um papel de políticas uniformes, horizontais. Tal. Essa discussão nós não vamos esgotar. O que a gente vai fazer é mudar o peso relativo e a visão de cada um dos lados. Mas ela é uma discussão que não acaba nunca. Ela existe desde, sei lá, que século. Né? E a gente vai pendulando para a ênfase maior para um lado ou para o outro. Né? E aí volta na questão da velocidade, né? E da forma de fazer a transição. Como é um problema de coordenação, a crítica que o Bernardo fez, inclusive, as propostas que já estão aí, é que, na hora que você diz que acaba em 5, 10, 15, 20, tanto faz o número de anos, né, a gente simplesmente postergou o problema, de certa forma. Né? A gente que não tem nenhuma garantia de que, de fato, chegando lá, isso vai mesmo acabar. É saudável ter um horizonte, porque, no mínimo, força a discussão da renovação, e sou totalmente a favor de ter um horizonte, mas eu acho que a gente vai ter que achar algumas formas de tornar mais crível que, de fato, vai acabar. Né? O gradualismo é uma opção, mas talvez a gente tenha que ter alguma coisa diferente e tenha que ser... fazer alguma coisa mais abrupta, né? E mais coordenada e consensada politicamente. Né? E aí uma ideia pequenininha. Né? Talvez um incentivo que a gente possa criar para a transição, e é só uma ideia, é o imposto novo, o IVA novo que venha a ser criado, que, no início, uma parte relevante da arrecadação dele seja usado para fazer o phase-out do sistema antigo, porque isso incentiva a adoção do novo e ajuda a eliminar e fazer a transição gradual da saída do antigo. Por exemplo, talvez através dos créditos acumulados. Tá? Então, um mecanismo que amarre a arrecadação do IVA novo à redução das distorções à medida que você vai gradualmente acabando com o ICMS, talvez seja um dos incentivos que a gente possa embutir para garantir que tenha adoção do novo, né, e que não seja visto como tão negativo a perda dos benefícios antigos. Né? E, para terminar, um pouquinho de otimismo aí. À medida que forem sendo reduzidos, né, e se for ao longo do tempo, eu, por acaso, quando estava na vida pregressa, numa consultoria, fiz alguns projetos com empresas na Zona Franca de Manaus. Né, e alguns deles foram 4 projetos, sendo que 2 eram justamente para fazer a conta econômica da vantagem competitiva de estar lá versus fechar a fábrica lá e transferir para outro lugar. Né? Ou fechar uma linha de produção, pelo menos, transferir a linha para um outro lugar. Né? E claramente, ficava-se lá por causa dos benefícios. Né? E eu acho que a parte positiva é o seguinte: desde que exista um horizonte que permita o planejamento por parte das empresas para a decisão de investimento, que é mesmo uma decisão de longo prazo, não é de curto prazo, né?
Eu acho que o setor privado fará naturalmente uma transição razoavelmente organizada e realocação de fábricas, de plantas, em função das vantagens, das diferenças estruturais, da vantagem comparativa estrutural que elas possam ter em um lugar versus outro. Mas isso aponta na direção de uma saída razoavelmente organizada, né? Mas não elimina o fato de que, politicamente, essa necessidade que sempre vai haver de criar e dizer que está se trabalhando pelo desenvolvimento regional. É um discurso político inviável você achar que o governador possa ser passivo nesse processo. Faz parte do discurso natural de se ganhar a eleição, né? Todos os países federativos têm esta discussão e ela é recorrente, ela nunca desaparece. E essa é a nossa escolha. Nós escolhemos ser uma federação, né? E não escolhemos por veleidade ou intelectual, escolhemos por uma necessidade estrutural. O Brasil é muito grande, muito diverso, e as diferenças existem ainda, apesar do meu exemplo do shopping center, né, entre as diferentes regiões. É isso. Obrigado.